Bom dia, boa tarde. Eu sou Ana Maria, professora de português do 7º ano, e vamos concluir a correção da nossa apostila. Hoje vamos corrigir da página 15 à página 19. Você conhece literatura de cordel? O que o título permite antecipar sobre o tema do poema? Vamos ler juntos um pequeno trecho do conto de fadas Branca de Neve em formato de cordel. Sabemos que vai gostar. Branca de Neve. Quando era ainda pequena, Branca de Neve perdeu sua querida mãezinha que muito amor lhe deu. Com isso, ela ficou triste, que até adoeceu. Com a morte de sua mãe, seu pai triste ficou, mas pouco tempo depois, ele outra vez se casou com uma rainha má por quem se apaixonou. Essa rainha era bela, porém muito vaidosa. Queria mandar em tudo essa madrasta maldosa. No reino queria ela ser a mulher mais formosa. Ela sempre perguntava, espelho, espelho meu, há no mundo uma mulher mais bonita do que eu? Não, rainha, és a mais bela, dizia o espelho seu. Mas o tempo se passou, Branca de Neve cresceu, foi ficando muito bela, todo mundo percebeu. Com isso, a rainha má muito se enfureceu. Vamos relembrar o que é intertextualidade? Quando uma leitura nos faz lembrar de um outro texto de forma explícita ou implícita. Dizemos que há diálogos entre textos ou intertextualidade. Você leu um trecho de um cordel feito a partir do conto de fadas Branca de Neve. Ele foi escrito por Juliane Oliveira, escritora cearense, que, com 11 anos de idade, começou a escrever seus primeiros textos em cordel. O cordel é um gênero literário escrito em versos e tem em sua linguagem marcas de oralidade e temas populares. Agora, releia o cordel e grife, nas estrofes apresentadas, algumas rimas que você encontrar. Aproveite para perceber que, por conta das rimas, o cordel apresenta musicalidade constante. Perdeu, doeu, adoeceu. Ficou, casou, apaixonou. Vaidosa, maldosa, formosa. Meu, eu, seu. Cresceu, percebeu, enfureceu. A literatura de cordel, oriunda de Portugal, é um gênero que se disseminou em todo o Nordeste brasileiro, seja em sua manifestação escrita, nos folhetos de cordel, seja em sua manifestação oral, nos cantos e poemas recitados por repentistas e outros contadores de poesia popular da região. Agora é com você. O trecho do cordel que você leu tem 6 versos em cada estrofe. Na estrofe final, a rainha má fica furiosa com a beleza de Branca de Neve. Revisitando o conto de fadas original, pense: o que a rainha má decidiu fazer com Branca de Neve? O que pediu ao caçador? O que Branca de Neve fez então? O seu desafio é escrever 2 estrofes que deem continuidade ao cordel Branca de Neve. Você poderá criar uma nova versão para o que aconteceu e depois compartilhar com seus colegas ou familiares. Algumas dicas para o seu trabalho. Faça estrofes com rimas em seus versos. Busque palavras com traços de oralidade de seu dia a dia. Lembre-se de que você está escrevendo um cordel de um conto de fadas universalmente conhecido. Utilize seu caderno e peça ajuda ao seu professor. Quando terminar, revise o texto que você produziu. Vamos lá. Tentem enviar pelo link ou pelo meu e-mail rioeduca.net. Vamos continuar nossa viagem ao mundo do encantamento. Convidamos vocês a ler um poema de Rosiana Murray, que fala desse mundo de fantasias. No mundo da fantasia, pende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem 2 amplos salões onde você poderá oferecer banquetes para os duendes e anões que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras nas janelas, onde convém plantar margaridas.
Tem quartos de todas as cores que aumentam ou diminuem, de acordo com o seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. Qual é o tema do texto? O tema é a Casa Encantada. Transcreva um verso do poema em que se dirige ao leitor, onde você poderá oferecer banquetes. Rosiana Morrai é autora dos 2 poemas dessa página. Na primeira estrofe da Receita para Espantar Tristeza, o eu poético indica um dos modos de espantar a tristeza. Que modo é esse? O modo de espantar a tristeza é fazer uma careta. Quando se lê um poema, é sempre bom ler em voz alta. Assim percebemos o estilo do poeta. Então, faça sua leitura em voz alta. Chame seus colegas e familiares para ouvir sua leitura. Receita de espantar a tristeza. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado, do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira. Faça alguma besteira. Depois estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Vamos ler agora um conto bem tradicional, escrito por uma das duplas mais importantes de escritores de histórias infantis de nosso tempo, os irmãos Grimm, 2 irmãos alemães que dedicaram suas vidas ao registro de histórias para crianças. A Chave de Ouro. Durante o inverno, bem num dia em que a neve cobria tudo, um pobre rapaz teve que sair para buscar lenha. Depois de tê-la juntado e carregado o trenó, estava com tanto frio que decidiu acender uma fogueira para se esquentar antes de voltar para casa. Para isso, abriu espaço na neve e, preparando o solo, encontrou uma pequena chave de ouro. Deduzindo que onde houvesse uma chave deveria também haver uma fechadura, começou a escavar a terra e encontrou um cofrinho de ferro. Então logo pensou: ah, se a chave servir, deve haver coisas muito valiosas aí dentro. O rapaz examinou o cofrinho, mas não havia nenhum buraco de fechadura, até que finalmente achou um, tão pequeno que mal se podia vê-lo. Ele enfiou a chave, que coube direitinho, então a girou, e agora nós todos precisamos esperar até ele destrancar e abrir a tampa, para que possamos saber que maravilhas estavam dentro daquele cofrinho. No primeiro parágrafo, pode-se perceber a época do ano em que a história se passa. Transcreva o trecho em que comprova esta afirmação. Durante o inverno. Número 2. De acordo com o que você leu, responda. Que fato dá origem ao conto? O fato de o rapaz ter que sair para buscar lenha. 3. De acordo com o texto, por que o pobre rapaz estava com dificuldades de encontrar o buraco da fechadura? Porque o buraco da fechadura era muito pequenininho. No trecho, ah, se a chave servir, deve haver coisas muito valiosas aí dentro. O que sugere o uso dos pontos de exclamação? O ponto de exclamação expressa a alegria do rapaz ao encontrar o buraco do cofrinho. O que será que havia dentro do cofrinho? Vamos tentar imaginar? Leia os 2 textos abaixo. As Aventuras do Avião Vermelho, Brasil 2014, direção Frederico Pinto José Maia, classificação livre, gênero, animação. Baseado no livro de Érico Veríssimo, o filme apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos que ganha do pai um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta, aviador personagem do livro, que está preso em um lugar muito distante. A bordo do avião vermelho e junto com seus brinquedos favoritos, ursinho e chocolate, que ganham a vida com sua imaginação, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, e percorre diferentes territórios, África, China, Índia e Rússia. Ao longo desta jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai.
Notou que os dois textos têm o mesmo tema? Qual é o tema dos textos? O tema é que o personagem tem um desafio para vencer e aventuras de acordo com a sua imaginação. 2. Comparando os dois textos dessa página, pode-se notar que o primeiro texto apenas ilustra o filme e o segundo texto reflete sobre assuntos variados, ou o primeiro texto divulga o filme e o segundo texto apresenta de forma resumida o seu enredo. O primeiro texto divulga o filme e o segundo texto apresenta resumidamente o seu enredo. O filme apresenta a história baseada na história de um menino. Qual é o nome e a idade desse menino? Ele se chama Fernandinho e tem 8 anos. Qual é o significado da palavra inusitado? E qual é a função desse adjetivo? Inusitado quer dizer diferente. A função do adjetivo é caracterizar o substantivo. Um lugar inusitado é o mesmo que um lugar diferente. 5. Quais são os lugares inusitados visitados por Fernandinho? A Lua, o fundo do mar, África, China, Índia e Rússia. Leia a seguir um conto escrito por Rogério Augusto, que traz a história de um outro garotinho. Felipe inventava mentiras até o dia em que o resultado foi ruim para ele. O conto da mentira. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a avó está no telefone. A mãe largava a louça na pia, corria até a sala, encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado a morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, então aconteceu que o seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Percebeu que há traços de informalidade no texto? Número 1. O que Felipe inventava todo dia? Ele inventava mentiras. Transcreva do texto uma das mentiras inventadas pelo garoto. A morte do cachorro. 3. O pai de Felipe tentava alertá-lo sobre as mentiras. Retire do texto a fala do pai que comprova essa afirmação. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. 4. O que aconteceu quando ele finalmente falou a verdade? A mãe não acreditou. 5. Procure no dicionário o significado da palavra reduzir. Reduzir significa tornar menor. 6. A que se refere o termo destacado do trecho? Até que um dia deixou de contá-las. Deixou de contar as mentiras. 7. No desfecho, sabemos que o garoto cresceu e tornou-se escritor. Que história ele criou? Ele criou um conto de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Acabamos aqui a nossa apostila. Espero que vocês tenham feito e agora estejam com tudo corrigido. Até a próxima atividade, até o próximo vídeo. Bons estudos, boa sorte, um abraço a todos.